Graça e paz, irmãos. Interessante esse cântico que nós cantamos e fala: a minha vida és tu, Jesus, por causa do teu amor. Por causa do amor dele, nós hoje temos a vida dele em nós e ele é a nossa vida. Mas nessa manhã nós celebramos ele precisou entregar dele na cruz. Por isso que a memória enfatiza para nós lembrarmos e proclamarmos a morte dele até que ele venha. Se temos vida, é porque a dele foi derramada na morte. Vamos ler 1 Coríntios 11, do 23. Por isso, quando nós lemos esse texto, a ênfase, o que fala aqui, a memória dele, a morte dele até que ele venha, porque tudo começou aí, na decisão dele de ir à cruz, e por causa da morte dele, e porque a nossa vida também, enquanto aqui, nós teremos que estar também nesse processo de negar nós mesmos, tomar nossa cruz e ir após o Senhor, porque ele, como exemplo, ele levou a cruz. Por isso que aqui está na ênfase: proclamai, como diz aqui, a morte do Senhor até que ele venha. Porque hoje ele está em nosso espírito, mas porque ele morreu. Porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Nós fazemos memória dele e proclamamos a morte dele até que ele venha. Porque nessa morte, nós precisamos lembrar, ele consumou tudo e ele extinguiu uma antiga raça adâmica. Ali foi sacramentado que jamais, desde quando Adão surgiu, até os nossos dias e até que ele venha, o homem poderá agradar a Deus. A natureza humana não pode agradar a Deus. Por isso que nós devemos lembrar que proclamai a morte do Senhor. Temos que estar proclamando a morte do Senhor em todo o tempo. E aqui em especial na mesa do Senhor, nós proclamamos a morte dele. E proclamamos que o homem não pode agradar a Deus de maneira nenhuma. Mas quando ele nascer de novo e for sepultado com ele na morte pelo batismo, agora sim, novidade de vida, agora sim, nós podemos agradar a Deus em Cristo Jesus. Por isso o assunto de nós lembrarmos da morte dele, que ele pôs fim a todo o nosso desejo mais íntimo em Adão de querer agradar a Deus, foi sepultado com ele.
foi levantado naquela cruz. Por isso a ênfase do texto na morte. Porque Adão, a nossa carne, o tempo todo vai querer agradá-lo fora de Cristo. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor para tudo aquilo que é nosso, que quer arrumar um jeitinho de agradar a Deus. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui nessa manhã proclamando essa morte, que através dessa morte que nós recebemos vida e vida em abundância. A novidade de vida que nós recebemos foi porque Ele sepultou tudo que era da velha raça. E agora, como o cântico bem colocou, a minha vida és tu, Jesus, por causa do teu amor. Ouça. A vida da igreja, que às vezes nós falamos, é uma pessoa. Jesus é a vida que a igreja tem e que ela vive. Não é uma instituição separada. A minha vida és tu, Jesus, por causa do teu amor. Por isso que nessa manhã nós proclamamos o Senhor. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe o próprio juízo, por falta de discernimento. Por isso, há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos dormem. Se, pois, examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, o que nós fazemos aqui, nós o fazemos e devemos fazê-lo com discernimento. Com discernimento, porque a vida dele está em nós. E nessa manhã nós celebramos a morte dele. Como diz o cântico, a morte que trouxe essa vida em abundância. E aqui está a igreja que é para proclamar que Cristo é o Senhor, que Cristo Senhor voltará. Amém? Eu gostaria de ler Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 3. Eu vou ler para que a gente possa ser diligente aqui, tá certo? Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes poder-lhes fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, essa mulher, ela conseguiu ver o que aqueles discípulos naquele momento não tinham visto. Ela conseguiu ter a percepção de quem estava ali diante dela. E
o Espírito Santo colocou no coração dela esse sentimento. O que é que eu tenho de mais precioso? O que eu tenho que eu possa oferecer-lhe? O que é que eu posso dar? E ela disse: eu tenho esse perfume precioso, vale 300 denários. Eu não vou aqui entrar agora na fórmula de quanto representa isso hoje, mas era muito dinheiro. E entre os discípulos tinha alguns que até pensavam: nós podíamos vender esse perfume e dá-los aos pobres. Aí Jesus disse: é bom cuidar dos pobres, vocês devem fazer isso, mas esse momento aqui não é para cuidar dos pobres. Há algo mais nobre, algo mais precioso, que é a própria pessoa de Cristo. É isso que deve nos atrair, muito além daquilo que nós podemos ter. Até essa comparação aqui é uma comparação que pode nos chocar, porque você pode pensar: mas Senhor, eu gostaria de cuidar dos pobres. Isso é nobre. O próprio Senhor diz que nós devemos lembrar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados, dos pobres. Mas aqui não. Aqui ele está dizendo: existe uma hierarquia de valores, e nessa hierarquia de valores Jesus está em primeiro lugar. Eu sou o primeiro, e diz lá a Bíblia, e o último. Ele é o centro e deve ter essa centralidade. Então, quando nós viemos então para partir o pão, nós devemos ter isso em mente, em nosso coração. Por quê? Porque nós podemos ficar como os discípulos: eu poderia estar fazendo uma outra coisa, eu poderia estar fazendo uma boa obra. Aqui a conversa girava no meio dos apóstolos, mas eles estavam sinceramente enganados. Jesus é o mais precioso. E o convite para nós nessa manhã é que nós tenhamos o mesmo espírito desta mulher. Era Maria, né? Que nós tenhamos o mesmo espírito dessa mulher, enxergar a preciosidade de Cristo, enxergar o quanto Ele é mais valioso do que qualquer outra obra, ainda que sejam boas, cuidar dos pobres. Mas nós temos que ter em mente que Jesus vale muito mais. Então, quando a gente cantou, como acabamos de cantar assim: Jesus amado, como é que diz o hino? Me ajuda aí que eu não lembro muito bem não. Prostrar diante a ti para adorar, e quero regar com lágrimas os teus pés. Está falando de uma consagração plena, uma consagração em que não há concorrência, uma consagração que é absoluta, uma consagração em que nós vemos Jesus acima de tudo. Esta manhã é por causa dele, nos reunimos para lembrar dele. Fala o corpo que foi entregue e o sangue que foi derramado. Nós somos chamados para isso. Então, no nosso coração deve habitar esse sentimento: Ele é o mais precioso. Que o mesmo Espírito, a mesma disposição que houve em Maria, possa habitar também em nós. Eu quero derramar o meu bálsamo. Qual é o seu bálsamo? Eu não sei, mas Jesus sabe. Derrame ele diante do Senhor. O que tem de mais precioso, derrame, porque Ele merece. Ele é digno de todo o valor, de toda a honra, de toda a glória. Então a gente pode chegar a Ele e fazer essa declaração de amor. Essa declaração de amor que essa mulher fez foi linda. Poderíamos ainda discorrer aqui nesse texto, mas não há tempo para fazer isso, porque Jesus, diz a Bíblia, Ele estava na casa de Simão, mas não era mais leproso. Jesus tinha chegado ali e curou ele deixou de ser leproso. Ele tinha esse apelido, vamos dizer assim, esse estigma de leproso, mas não era mais leproso, porque Jesus o tinha curado. E lá ele encontra Maria, encontra Lázaro, encontra essa companhia maravilhosa que o valorizam. Ele é precioso. Então que nós possamos, nesse mesmo espírito, valorizar o Senhor.
Amém? Hoje o povo aí está querendo festejar João e tal, pular fogueira. Tem até crente que quer pular fogueira também. Mas nós nos voltamos e dizemos que Jesus é mais precioso. Amém? Vamos orar então. Quem é convidado a esta mesa? Todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. Então você que nasceu de novo é convidado, mas além disso, eu preciso discernir o corpo do Senhor. Então a única restrição é que nós tenhamos nascido de novo e tenhamos discernimento do que estamos fazendo. Todos são chamados a essa mesa. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor se entregou sem reservas. E nesta manhã nós queremos valorizar. Os discípulos, eles estavam com alegria e sigileza de coração. Nós queremos, com o mesmo sentimento de alegria e sigileza, estar aqui celebrando ao Senhor. Amém. Pelo aquilo que o Senhor fez. Neste momento abençoamos este pão, porque é o teu corpo entregue. Abençoamos e o tomamos com ações de graças em memória de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos, Senhor. Amém. Pela bondade do Senhor de derramar o teu sangue ali naquela cruz. Amém. Nós abençoamos também esse cálice em nome de Jesus. Amém. Amém.